Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Vou contar uma história de Bispoeta. Vou contar uma história real e sem floreios, de quem não tem receio de sua trajetória. Era um menino sapeca, morador de um edifício, e brincar era o seu ofício, moldava areia na caneca. Havia obras por perto, com muita brita à vontade, estava feita a molecagem, o guri passou aperto, pois do alto do seu prédio atirava imprevidente as pedras sem ver a gente, para espantar o tédio ou por simples brincadeira. Foi uma baita confusão, o juizado entrou em ação e o garoto viu a asneira que ele havia praticado. Como não machucou ninguém, a bronca não foi além e o petis foi perdoado. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, tenho alguns detalhes a falar sobre esse poema. Geralmente eu não comento sobre o poema. Tá boa a distância, Lidia? Uhum. Dá para ver o poema? Dá? Tá bom. Eu não costumo comentar sobre o poema, mas esse particularmente tem algumas escolhas que eu fiz que merecem ser levadas em consideração. Uma delas é que essa história é real, tá? Sou eu mesmo, o garoto que está sendo contado aqui. Ficou tudo bem, eu aprendi a lição. Não atiro mais pedras do alto de prédio, eu aprendi a lição. Foi uma molecagem, mas passou. Bem, a outra questão é que as escolhas desse poema são muito interessantes. Por quê? Eu poderia ter repetido em todos os versos a palavra menino. Mas para não ficar monótono, não ficar cansativo, o que eu fiz? Eu fui colocando menino, você consegue ler daí, Elidia? Uhum. No segundo verso. Era um menino sapeca. No terceiro. No terceiro, o guri passou aperto. Guri. Depois. Não tem. Depois. Foi uma confusão. O juizado entrou em ação e o garoto viu a asneira. Garoto. Então já temos menino, garoto, guri e guri. E por último. E o primeiro lá, menino também, né? Que menino, você não falou. Isso. E o último, petis. Petis. Então vejam quantas formas de se dizer a mesma palavra. Menino, garoto, moleque, que eu não usei, petis, guri. Isso tudo indica que nós temos um repertório grande para ser explorado. E isso é muito importante, utilizar esse repertório, primeiro, para não ficar cansativo, não ficar repetindo a mesma palavra, e muito importante também, para nós mesmos enriquecermos o nosso vocabulário. Tudo bem? Era essa observação que eu tinha a fazer sobre o poema. Agora vou pedir também, gentilmente, para vocês se inscreverem no canal, compartilhar os vídeos, tocar no sininho e, se puderem, ao final de 10, 12 minutos dessa explanação, dessa teleaula, colocar a sua observação, colocar o que vocês acharam da aula e da teleaula e também fazer uma observação, dar uma sugestão de outros temas. Eu teria o maior prazer de responder a todas as questões. Certo, Elide? Certo. Vamos? Vamos. Vamos. Bora. A oração e as funções oracionais em sua 54ª parte. Letra B. Os substantivos icônicos, isto é, que designam representação, tais como retrato, quadro, fotografia, filme, película. Todas essas palavras são palavras icônicas, ou seja, são palavras que fazem representação, pode ser de uma paisagem, pode ser humana, mas todas elas fazem representação, por isso que falam que são icônicas. Quando referidos a entidades retratadas, pintadas, fotografadas, etc. Aliás, aqui eu tenho uma observação a fazer. Tem uma corrente do islamismo que não aceita retratar figuras humanas. Sabia disso, Elide? Já ouvi falar. Inclusive, o Talibã acabou destruindo algumas esculturas antiquíssimas
por causa justamente disso, porque retratavam figuras humanas, acabaram sendo destruídas. É uma bobagem, vamos respeitar o que eles acreditam, mas acreditamos que não é assim que se vai impedir que as pessoas se manifestem. Bem, prosseguindo. Note-se a diferença entre 1. O retrato de Machado de Assis. 2. O retrato da galeria. Em 1, o significado de retrato seleciona o termo argumental Machado de Assis, está aqui, interpretado o sintagma nominal como o retrato em que aparece Machado de Assis. Em 2, já retrato, aqui, se acha acompanhado de um adjunto adnominal, sendo o retrato da galeria interpretado como o retrato exposto na galeria. Também pode, no caso 1, o termo argumental referir-se não à entidade retratada, mas ao próprio autor do retrato do quadro. Vamos ver esse exemplo. O quadro de Vitor Meirelles. As referências à entidade retratada e ao seu autor podem concorrer no sintagma nominal mediante os dois termos argumentais. O quadro da Proclamação da Independência de Vitor Meirelles, isto é, o quadro que retrata a Proclamação da Independência de autoria de Vitor Meirelles. Podem observar que é uma questão também de economia de palavras. Para nós enxugarmos o texto, às vezes nós falamos só que é um Vitor Meirelles. Ou seja, o Vitor Meirelles talvez não sirva como referência tão fácil, mas Van Gogh, vai. Ah, eu tenho um Van Gogh em casa. Quando eu falo eu tenho um Van Gogh em casa, as pessoas que conhecem logicamente de arte já vão entender que eu tenho uma obra do Van Gogh em casa. Por uma questão de economia de palavras, eu falo simplesmente eu tenho um Van Gogh em casa. É brincadeira, eu não tenho não, viu? Senão já vão pensar que não, eu sou professor pobre, eu não tenho Van Gogh em casa não. Bem, vamos para a pausa. O professor está como revisor e professor particular da língua portuguesa nesse WhatsApp. Ou no Gmail, Fernando Bispão, ou então no YouTube com todas as teleaulas, né, professor? Exatamente. E também no Recanto das Letras com quase 982 textos para ser mais exato. Isso. Aqui eu estou trazendo, para nossa alegria, eu sempre sou rodeado de maravilhas, de livros maravilhosos. Esses livros que eu tenho em mãos são pequenos livros, o Caminhos do Amar e Cenas Urbanas, do nosso querido Pedro Gallucci. Pedro Gallucci é um amigo nosso do Saraus, frequentou durante bastante tempo o Sarau Plenos Pulmões, enquanto ainda era presencial e enquanto ainda era dirigido pelo nosso saudoso Marco Pezão. Eu fiz questão de mostrar os livros do Pedro Gallucci hoje para falar de memórias. Como o meu poema de hoje falava de memórias, eu fiz questão de mostrar esse aqui para lembrar ao Pedro Gallucci que ele não está esquecido. Nós amamos você, Pedro Gallucci. Eu sei que você passa por momentos difíceis, mas ainda assim nós estamos com você. Tá certo, Pedro Gallucci? Um abraço para você, hein? Bem, agora depois que nós fizemos essa pequena homenagem ao Pedro Gallucci, vamos prosseguir com o que nós estávamos falando de Vitor Meirelles. Lá em cima, pode até juntar-se a esses dois termos argumentais o adjunto adnominal. O quadro do Grito do Ipiranga, de Vitor Meirelles,
do Museu de Belas Artes. Pode ver que aqui está bem especificado. Está falando que é o quadro do Grito de Ipiranga, está dizendo até de que museu pertence, a que museu pertence esse quadro. Incluem-se entre os substantivos que designam representação os que se aplicam a produtos da atividade intelectual, como livro, artigo, etc. O livro de Graciliano Ramos intitula-se Vidas Secas. Vejam que eu li intitula-se e não intitula-se. Nós temos uma grande dificuldade na língua portuguesa para conseguir estabelecer a diferença entre esse E e I inicial. É o caso de discriminar e discriminar. Quem discrimina, descreve. E quem discrimina é preconceituoso. Essa é a grande diferença que pode fazer a diferença entre um I e um E. Tudo bem? Aqui nesse caso específico é intitula-se. Assim como o adjunto adnominal pode ser representado por uma expansão mais complexa do núcleo nominal, isto é, por uma oração subordinada adjetiva. A casa comprada está perto da cidade. A casa que comprei está perto da cidade. Vejam aqui a economia que eu já citei anteriormente. Se eu quero ser econômico, isso principalmente para quem escreve em versos, heptassílabos, tem essa preocupação de utilizar palavras que sejam mais curtas, que possam enxugar o texto para poder caber. Tudo bem? A casa que comprei está perto da cidade. Assim também, o complemento nominal pode ser representado por uma oração subordinada, originalmente substantiva, completiva, nominal. O desejo de tua vitória é constante. O desejo de que venças é constante. Número 3 agora, já vamos entrar no aposto e vamos dar prosseguimento na próxima teleaula. O aposto, outro complemento do grupo sintagmático nominal, é o chamado aposto, cujo limite de distinção com o adjunto adnominal, propriamente dito, é muitas vezes difícil de traçar. Aparece em construções do tipo: o rio Amazonas deságua, com acento, no Atlântico. O professor Machado honrou o magistério. Souza, cabeleireiro, me conhece bem. Meu primo José morou na Itália. Na próxima teleaula, nós vamos retomar esse assunto do aposto, para que isso fique bem marcado. É muito simples o aposto, não tem muito segredo não. Mas nós vamos retomar na próxima teleaula. Bem, nós estamos encerrando por aqui mais essa teleaula. Espero que vocês tenham se divertido muito. Eu queria só acrescentar, não temos tempo ainda, Elidia? Eu gostaria só de acrescentar, para finalizar, o prazer que me deu de escrever esse poema de hoje. Foi um prazer muito grande porque me trouxe memórias e quando eu estava recitando o poema, era como se eu vivesse novamente aquelas emoções. Portanto, escrevam sempre, porque além de tudo, além de um grande exercício, a escrita traz um grande prazer, ok? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.